Deus misericordioso, um Deus que é amor, mas um Deus que quer de nós coisas certas. É por isso que eu e você temos o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher como nós queremos viver a nossa vida. Se eu quero viver a minha vida na presença de Deus, amando a Deus, eu vivo as promessas de Deus. Mas se eu quiser viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer jeito, aquilo que o meu nariz pensa, se eu quiser viver uma vida que não é da vontade de Deus, se eu quiser buscar um caminho que não é o melhor caminho para a gente vai sofrer com isso. Então, sabe, esta bênção que Deus entregou à humanidade, que é o livre-arbítrio, ela faz com que nós mesmos venhamos escolher o que nós queremos para nós. E você serve a Deus para quê? Para que nós servimos a Deus? Para que nós estamos aqui hoje reunidos? Por que você separou esse momento de um domingo à noite para você estar neste local? É porque a sua alma tem sede de Deus. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Talvez você possa dizer assim, não, é porque eu já estou acostumado. Domingo à noite eu estou na igreja. Não. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te abençoar. Diga aleluias. O Espírito Santo de Deus nos traz aqui para nós, na presença dEle, prestarmos um culto a Ele. Deus está aqui, na sua grandeza, na sua majestade, na sua soberania. Deus está aqui. Não é uma vida religiosa, mas é uma vontade de estar na presença deste Deus. Para que, estando na presença deste Deus, nós possamos, sabe, viver o propósito que Deus tem para nós. E hoje eu quero falar justamente sobre esse propósito que Deus tem para nós. Porque eu creio que 2025, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Você crê nisso? Quem crê, diga um aleluia. Amém? Então diga para essa pessoa que está do seu lado, assim, olha, 2025 será um ano de bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? Você toma posse dessa palavra? Que isso não fique como um jargão, mas que você coloque e permita com que esta palavra, ela venha gerar pela fé o seu milagre, o que você quer. Deus é poderoso, amém? E nós somos seus filhos, amém? A gente que é pai, a gente ama os nossos filhos, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E falando em filhos, eu falei com Deus assim, sabe, Senhor, eu não sei qual é o futuro que o Senhor tem reservado para os meus filhos. Mas eu falei, Deus, guarda eles. Dê a eles, meu Pai, aquilo que o Senhor projetou para a vida deles. E eu sei que Deus tem, né? E aqui eu compartilhando uma situação minha como pai. Eu sei que Deus tem para os nossos filhos sempre o melhor. Assim como eu sempre desejo o melhor para os meus filhos. Então, 2025 será um ano em que o Senhor vai te abençoar de uma maneira poderosa. Amém, irmãos? Conte com as minhas orações. Conte com os meus votos. Você sabia que eu faço voto por você? Eu faço voto por você. Eu jejuo por você. Eu oferto por você. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu não penso só em mim. Eu penso na minha casa, eu penso na minha família, eu penso em você. Eu faço voto por você. Porque, como eu sempre disse, a minha maior alegria é ver você voando, é ver você abençoado, é ver você feliz. E eu sei que este ano Deus vai cumprir os nossos votos. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia, por favor, livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui compartilhar com você. Eu não sei se o tema está aí, para que você possa gravar isso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aleluia. Atos, capítulo de número 1, versículo 7.
Nós vamos estar mais focados no versículo 7 e no versículo 8, mas nós vamos ler até o versículo 14 para nós entendermos bem o contexto desse momento. Momento muito maravilhoso de Jesus com seus discípulos após a sua ressurreição. Podemos ler? Então diz assim, você pode também acompanhar. Versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, olha, não adianta você se preocupar com o tempo. Olha, não fica preocupado com o tempo no sentido de quando é que vai acontecer. E aqui, Jesus está falando sobre a sua volta. Então, versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, diga aleluias. Não, digam aleluia. Opa! Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, nós te pedimos agora, Espírito Santo, fala conosco. Precioso Espírito Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, para que ao ouvir a Tua palavra, nós possamos ter a certeza de que o nosso amanhã está nas melhores mãos, que é nas Tuas mãos. O nosso futuro pertence a Ti. Tu és um Deus que tem um propósito estabelecido para nós, a Tua igreja. E nós queremos, Pai, andar neste caminho, viver neste propósito. Pai, ajuda-nos agora. Espírito Santo, fala, Deus, ao nosso coração. Nós te clamamos, te pedimos e nós te agradecemos. E todos digam amém. Meus amados, eu quero ser bem objetivo e entrar em alguns pontos importantes para que nós possamos colocar essa palavra como uma aplicação para a nossa vida. Este é o momento em que Jesus, ele deixa os seus discípulos após 40 dias. Jesus ressuscitou e durante 40 dias Jesus permaneceu com os seus discípulos, mostrando o grande poder da ressurreição. Jesus venceu a morte. Então, num período de 40 dias, os discípulos, eles estavam vivendo aquilo que Jesus estava anunciando, o seu poder. Eles estavam vivenciando a mensagem da ressurreição. Os discípulos estavam, nesse momento, tendo, de uma maneira muito viva e clara, a mensagem que eles haviam aprendido, que eles haviam recebido, desde o primeiro momento em que Jesus os chamou.
Eles estavam com o próprio Jesus ressurreto. Jesus venceu a morte. Veja que testemunho forte e poderoso. Veja, que coisa, que experiência que durante esses 40 dias os discípulos tiveram com Jesus. A mensagem de uma maneira agora explícita, viva. E aqui Jesus chega para os seus discípulos e fala para eles sobre uma realidade. O tema desta mensagem é justamente sobre isso. Realidade, promessa, poder e milagre. Então, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos esses 4 pontos. Uma realidade. Realidade porque Jesus fala assim, olha, não se preocupa com o tempo. Ninguém sabe o dia e a hora. E é uma realidade. Porque muitas vezes, durante a nossa vida, a gente se preocupa com o tempo. A gente se preocupa com o tempo para ver se vai dar tempo de nós vivermos alguma coisa. A gente está sempre se preocupando com o tempo, para não perder o ônibus, para não perder alguma coisa. Olha a hora, não é assim? Olha o tempo. E Jesus está falando de um tempo que não é esse tempo cronos, não é esse tempo do nosso relógio, mas Jesus está falando de um tempo que vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Esse tempo está correndo, esse relógio não está parado, e nós sabemos muito bem que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então Jesus está falando, olha, não se preocupa com esse tempo. Mas como não nos preocupar com este tempo? Porque é justamente nesse tempo que Jesus apresenta que nós precisamos estar ligados para nós não perdermos o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida eterna. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu estava meditando e Deus estava falando no meu coração. Porque quando nós temos a certeza de que a nossa vida está no Senhor, quando nós temos a certeza de que nós somos do Senhor, esse tempo vai chegar, mas já vai chegar completo na nossa vida, porque nós vamos estar com o Senhor. Mas o tempo que nós precisamos entender, que é um tempo de realidade, que é o tempo também de nós vivermos esta promessa que Jesus deixou. Então a primeira coisa que nós encontramos nesse tempo, nessa palavra, é uma realidade. A realidade em que Jesus vai voltar, a realidade em que Jesus ele vai buscar a sua igreja, a realidade que muitas vezes nós estamos preocupados com o tempo desse mundo, com o tempo do nosso relógio, e muitas vezes nós estamos correndo desse tempo, e muitas vezes nós esquecemos do tempo que realmente é importante para nós, que é a hora em que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor, colocando nossa vida diante de Deus, nos alimentando com a palavra, nos alimentando com o louvor, adorando a Deus, mas nós precisamos entender que o tempo é uma realidade, amém, igreja? E que há o tempo de Deus, há o tempo de Deus na nossa vida. Meu amado, não brinca com o pecado, não subestima o pecado, não pensa que você controla o pecado, que você domina o pecado, não vai nessa, pois a palavra de Deus fala que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E a gente sabe muito bem que quando a pessoa cai, é difícil dela levantar. Quando a pessoa cai, ela não levanta de boa. Não. Muitas vezes algumas quedas nossas fazem com que a gente venha sofrer desnecessariamente. Algumas quedas nossas fazem com que a gente venha pagar um preço muito alto, perder coisas que são tão importantes para nós, por causa do pecado. Então, a primeira coisa que nós encontramos diante dessa realidade, que nós sabemos muito bem que existe, é que há um tempo de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo hoje dias complicados, dias difíceis, e que a qualquer momento Jesus ele estará buscando a sua igreja. Então, nós não podemos subestimar o relógio de Deus.
Nós não podemos subestimar esse tempo que Jesus fala com os seus discípulos. Olha, os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, não vos pertence saber. Viva a vida de vocês diante de um propósito, mas também nunca esqueça do tempo que Deus tem para a sua igreja. Amém, igreja? Então nós precisamos estar preparados, pois a volta de Jesus é uma realidade. Veja só o que diz aqui Mateus 24, nós até pregamos um dia sobre isso, Mateus capítulo 24, versículo 35 e 44. Mateus 24, 35 e 40, do 35 ao 44, diz assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, a turma comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o relógio de Deus aí. Então, estando um no campo, será levado um e deixado o outro. Mais um. Parou do 40. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados. Quem está preparado, diga amém. Aleluia. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora. Olha o relógio do papai. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor construiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperar, e a hora em que ele não sabe. Esperá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Então, é uma realidade. Jesus vai voltar. E aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, ninguém sabe o dia e a hora. Então, meus amados irmãos, diga para o irmão que está do seu lado aí, fica ligado, fala com ele aí. Não perca tempo, fala com ele aí. Amém, irmãos? Vocês estão com medo da volta de Jesus, irmãos? Quem tem medo da volta de Jesus aí? Você não tem que ter medo da volta de Jesus. Se você é salvo, quem é salvo tem certeza, diga. Então você não tem que ter medo. Jesus vai voltar. Amém? Sabe o que está me dando uma impressão aqui, Genildo? É quando eu estou falando da volta de Jesus, o pessoal está, ai meu Deus, será que eu vou? Jesus, não, irmão, você vai, amém? Pergunta para o irmão, você vai ou não vai, irmão? Hein? Vamos, igreja. Mas não é possível, estou 16 anos com vocês aqui pregando a palavra de Deus, falando que a gente vai para o céu, você está com medo? Não, né, irmãos? Nós vamos para a glória, diga aleluia. Aplaude Jesus com alegria. Aleluia.
Vamos voltar para Atos capítulo 1, versículo 8 agora. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Poder de quem? Poder de quem? Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, nós aprendemos aqui o seguinte, que diante da nossa liberdade, diante desta realidade, diante dessa realidade que nós estamos diante desse texto e a vida nos apresenta, nós precisamos entender o seguinte, que há uma promessa. O versículo 8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós estamos diante de uma promessa, ou seja, Deus, Ele tem como propósito de cumprir as suas promessas. Só existe promessa porque Deus quer derramar sobre os seus filhos. Você imagina Deus fazendo uma promessa simplesmente por fazer? Quem irá viver essa promessa que Deus está fazendo? Somos nós, a igreja. Então, diante de uma realidade que é o tempo, também existe essa promessa da parte de Deus em que Ele quer derramar sobre nós poder. Ele está dizendo, sabe, e recebereis poder do Espírito Santo sobre você. A importância de eu e você como igreja, nós buscarmos esse poder do Espírito Santo, porque é o poder do Espírito Santo que faz com que nós venhamos romper as dificuldades. E muitas vezes nós oramos para tantas coisas na nossa vida, mas a gente não ora: Deus, me dê o teu poder. Deus, derrama sobre mim o poder do teu Espírito Santo. Pai, eu tenho o teu Espírito Santo, eu sou selado com o teu Espírito Santo, mas o texto está dizendo aqui que, sabe, a importância de nós pedirmos a Ele este poder, de nós vivemos esta promessa, que é ter o poder do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo, meus irmãos, que a gente consegue romper as dificuldades. É através do poder do Espírito Santo, através deste poder, que nós conseguimos vencer o poder do mal. Então a importância de nós como igreja, além de entender uma realidade que é a volta de Jesus, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos da importância deles receberem o poder do Espírito Santo. 2025, esse segundo semestre, só vai realmente fazer a diferença na nossa vida se nós buscarmos esse poder de Deus. Eu preciso de poder, né? Eu preciso buscar poder do Espírito Santo, eu preciso me apoderar disso, eu preciso, sabe, permitir com que realmente, sabe, esse poder do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que eu possa romper algumas dificuldades que eu enfrento. Então nós precisamos de poder, amém? Há esse propósito, nós precisamos crer que a nossa vida com Deus há um propósito de nós vivemos as promessas de Deus, para sermos, sabe, além dessa promessa, ela está disponível para nós, ela também não só está disponível, mas ela tem um propósito. Poder para quê? Para que nós sejamos testemunhas do poder de Deus. É por isso que é importante poder. Não adianta nada eu ter poder, mas esse poder não faz nenhuma diferença na minha vida. Não adianta nada eu buscar poder, para quê? Então, quando nós buscamos o poder de Deus, nós começamos a viver as nossas experiências com Deus, nós começamos a viver os nossos milagres com Deus, e é justamente nessa qualidade, nessa promessa que Deus deu a cada um de nós, é que nós venhamos conquistar, sermos testemunhas, não só aqui na igreja, mas testemunha no seu trabalho, não só em Jerusalém, não só aqui em Juiz de Fora, mas aonde você estiver, né, você ter essa presença do poder de Deus, amém, irmãos? O crente precisa de poder, a igreja precisa ser uma igreja poderosa, mas para nós sermos uma igreja poderosa, nós precisamos buscar esse poder. Você já pediu a Deus poder?
Meu Deus, eu preciso que o Senhor venha derramar sobre mim o teu poder, para eu romper essa dificuldade. Eu preciso que o Senhor venha derramar sobre mim este poder do Espírito Santo, para que eu possa viver um sobrenatural, para que eu possa viver, irmãos, esta promessa que está disponível a nós, amém? Está aí para a gente tem que buscar. Jesus fala, olha, recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós. Então nós precisamos, Deus, eu quero essa promessa na minha vida. Eu falava com Deus, Deus, derrama sobre mim o teu poder. Pai, eu quero o poder do teu Espírito Santo, para que a gente possa cada dia mais pregar a tua palavra, fazer a tua obra, poder para orar pelos enfermos, eles serem curados, poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Irmãos, o crente tem que ter poder. Se nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos buscar poder. Diga amém. Quem é poderoso e diga aleluia. Amém, irmãos? Poder. Não é esse poder que a gente vê nos desenhos animados. Super gênios, ativar. Né? Forma de de uma águia. A gente quer voar. Mas o poder do Espírito Santo, esse poder, sabe, que faz com que a gente venha viver os nossos milagres, está à sua disposição. Eu falando com Deus, Deus, eu quero poder, Pai. Tem gente que busca poder, o poder do mundo, o poder no dinheiro, o poder como autoridade. Irmãos, nada se compara ao poder do Espírito Santo. Quando você tem o poder do Espírito Santo, você é uma testemunha do poder de Deus. Diga aleluia. Amém? Falando sobre essa questão de poder, uma vez eu estava lá na Câmara Municipal participando de um evento, uma entrega de um título, e eu estava conversando com o vereador, e sabe, a Câmara Municipal constantemente ela dá algumas homenagens. Existem várias medalhas no decorrer do ano, medalhas legislativas, que são dirigidas às pessoas que fazem alguma atividade na sociedade, algo relevante na sociedade. Outro dia eu estava sentado e eu estava conversando com um vereador, falei, puxa vida, tem gente que faz tanta questão de receber uma honraria, tem gente que faz tanta questão de receber uma homenagem, isso aqui é passageiro. Nada disso aqui é eterno. Tem tanta gente que gostaria de estar numa determinada posição, mas tudo é vaidade. Eu estava conversando com ele, o que é mais importante? O que é mais importante para nós? É sermos vereador? Ou temos a nossa vida com Deus? Ser filho de um Deus todo-poderoso? E ele falou, não estou entendendo. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, quando nós compreendemos que nós somos filhos de um Deus que tem todo o poder, que estabeleceu todas as coisas, de um Deus que está no controle de todas as coisas, quando nós temos essa certeza, sabe, essas coisas que o mundo traz, não faz diferença, não enche o nosso coração, nada disso me importa, estou aqui por um propósito, a igreja me colocou aqui, eu tenho uma função aqui, preciso estar atento a algumas questões de leis que possam entrar nesta casa, que possam ferir os nossos princípios e valores, mas isso aqui é passageiro. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês vão receber poder, há de vir um poder sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Meu amado, quem tem um testemunho da parte de Deus para contar aqui? Quem já viveu um milagre aqui? Todo mundo já viveu um milagre, amém? Isso que é importante, o poder de Deus, para que a gente possa viver os nossos milagres, diga aleluia. Então essa promessa, ela está disponível para mim e para você, essa é a vontade de Deus para com a nossa vida. Nós podemos conquistar muitas coisas nesta vida, mas podemos perceber que nada é melhor do que ser
uma testemunha do poder de Deus, ter a presença do Espírito Santo, sermos cheios do poder de Deus. Diga aleluia! Agora, esta promessa, ela vem com um propósito, e o propósito é ser testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é aquilo ou aquela pessoa que viu. Vou pegar o Ogenildo como minha testemunha. Ogenildo, aconteceu isso, você viu? Não, eu vi, pastor. Viu mesmo? Vi. É minha testemunha. Então, todos nós temos um milagre da parte de Deus, todos nós podemos dizer para este mundo o Deus que nós servimos, um Deus que é um Deus abençoador. Amém, irmãos? Não adianta nada você pedir poder, mas você não ser uma testemunha. Não adianta nada você pedir poder e você não compartilhar deste poder. Então Jesus, ele reúne a sua igreja para mostrar a realidade, para mostrar uma promessa, mas para mostrar também o propósito dessa promessa, é sermos testemunha. Quem concorda comigo, diga aleluia. Para encerrar, o versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Nós aprendemos aqui, queridos, que nós só vamos entender realmente essa realidade da igreja. Nós encontramos aqui nesse texto que nós só iremos viver as promessas, só iremos ser testemunhas se nós tivermos uma vida de oração. O texto fala que eles perseveravam unanimemente em oração. Você não pode parar de orar. Você não pode esquecer a oração. A oração precisa fazer parte da sua dieta. A oração precisa fazer parte da sua vida. Eu preciso orar de manhã, eu preciso orar à tarde, eu preciso orar à noite. A palavra de Deus fala, orai sem cessar. Mesmo Jesus com todo o seu poder, aqui nós encontramos que Jesus esteve nesse Monte das Oliveiras. Sabe, a gente precisa entender isso. Jesus, ele tinha o seu tempo de oração. E a gente precisa, irmãos, ter o nosso tempo de oração. Se nós quisermos com que o ano de 2025 seja um ano em que, sabe, Jesus venha fazer algo extraordinário na nossa vida, nós precisamos entender isso como igreja. Eu estou diante de uma realidade, Jesus vai voltar. Eu tenho uma promessa que está à minha disposição, o poder do Espírito Santo. Sabe, o poder do Espírito Santo tem um propósito que Deus quer fazer na minha vida, mas eu preciso orar. Tudo está condicionado àquilo que nós fazemos para Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Orai sem cessar. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Então nós precisamos entender que a vida de oração para nós, ela é fundamental. Nós podemos ter, sabe, as promessas, o poder do Espírito Santo, podemos romper as realidades da nossa vida se nós tivermos uma vida de oração. Então eu estou compartilhando essa palavra com você, porque foi o que Deus colocou no meu coração, oração. E eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você, porque eu creio que esta semana Deus irá fazer um grande milagre na sua vida. Você entendeu? Deus vai fazer um grande milagre na sua vida através da oração. A realidade, eu sei que você vive ela. Eu sei que você sabe que Jesus vai voltar. É real ou não é? Há quanto tempo os crentes falam que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, amém, irmãos? Essa é uma realidade. A promessa está à nossa disposição, foi Jesus que prometeu, o poder do Espírito Santo. É só que esse poder, volto a dizer, tem um propósito, para que eu e você, nós sejamos testemunhas do poder dele. E que nós possamos ter essa vida de oração, para nós vivermos os nossos milagres. Amém? Então nesse momento, eu quero orar com a igreja, eu gostaria que você se colocasse de pé,
que você desse a mão para este irmão. E eu quero aqui com que você primeiro, antes de pedir ao Senhor pela sua vida, eu quero que você peça por este irmão que está do seu lado. Vamos orar por ele? Ele precisa da bênção do Senhor. E você, esta pessoa que está cheia do poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Você está cheio do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Comece a orar por ele, diga: Deus abençoa o meu irmão. Deus guarda o meu irmão. Abre a sua boca agora, fala: Deus, ajuda ele, ajuda ela, Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Guarda os passos dos teus filhos. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo, este povo que irá encontrar com o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, guarda a tua igreja. Meu Deus, guarda o meu irmão, Pai. Dê a ele a presença do teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, dê a cada um deles, meu Pai, aquilo com que o Senhor tem prometido. Derrama, Deus, o teu poder, Pai. Espírito Santo, se o Senhor não for conosco, nós não iremos conseguir. Por isso, meu Pai, nós oramos agora, nós te pedimos: Jesus, guarda ela. Meu Deus, guarda ele, Pai. Guarda os caminhos, abençoa a tua igreja. Meu Deus, não nos deixa, Pai, cair em tentação. Oh, Deus, nos livra de todo mal. Pai, abençoa o meu irmão, que esta semana seja uma semana de milagres. Oh, meu Deus, opera agora, Pai, toca, Jesus. Senhor, faz este milagre na vida desta pessoa. Meu Deus, faz este milagre no local de trabalho. Meu Deus, que haja promoções, que haja algo sobrenatural. Abre as portas. Oh, meu Deus, abre as janelas dos céus e derrama a tua bênção. Meu Pai, que o meu irmão, que a minha irmã seja uma testemunha do teu poder. Pai, nós somos a tua igreja, nós clamamos ao Senhor. Oh, Deus, a tua palavra diz que há aquele que há de fazer a diferença, aquele que serve ao Senhor como aquele que não serve ao Senhor. Meu Deus, nós servimos a Ti, Pai, nós somos os Teus filhos, e nós Te pedimos, meu Deus, abençoa. Isso, vai pedindo a Deus: Deus, abençoa o meu irmão, Deus, abençoa a minha irmã. Abre a tua boca e intercede por ele agora. Aleluias, meu Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos. Espírito Santo, nós queremos o Senhor. Espírito Santo, nós queremos o teu poder. Espírito Santo, nós queremos com que o Senhor venha se manifestar de uma maneira sobrenatural dentro da nossa casa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, lá no nosso trabalho, Espírito Santo, faça algo novo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós buscamos o Senhor, nós buscamos a Tua presença agora, meu Pai, e nós Te pedimos, meu Deus, nesta noite, abençoa, meu Pai, os Teus filhos, seja com cada um de nós, meu Pai. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, a cada dia a ser um bom pastor. Me ajuda, Deus, a cada dia, Senhor, a conduzir o teu povo, os meus irmãos, os teus filhos, à eternidade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja. Oh, aleluias, aleluias. Vai dizendo aleluias, abre a sua boca, vai dando glória a Deus. Adore o Senhor, adora o Senhor. Preste este culto a Deus agora. Aleluia, Deus está aqui. Ele está aqui, aleluia, aleluias, aleluias. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, aleluia. Aonde há 2 ou 3 pessoas reunidas na sua presença, o Senhor se faz presente, Ele está aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, meu Deus, este ano vai ser de vitória. Oh, meu Deus, este semestre será de bênção. Oh, meu Deus, este semestre, ó Pai, será de resultado. É em Ti que buscamos, é no Senhor que confiamos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, nós oramos, meu Deus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, aleluia. Levante as suas mãos para os céus, diga comigo assim: Senhor meu Deus, abençoa a Tua igreja. Diga: Deus, guarda a Tua igreja. Diga: Deus, nós sabemos que a igreja é do Senhor.
pertence ao Senhor. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã, em nome de Jesus, para a tua glória. E todos digam amém. Aplaude a Jesus com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: realidades, promessas, poder, milagres. Mais uma vez. Amém? Agora diga para essa pessoa, diga assim, olha, realidade, promessas, poder e milagre é o que Deus vai derramar sobre a sua vida neste ano. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode aplaudir isso? Bate palma para Jesus.